Anael. Intervenção do arcanjo da relação e do amor. A árvore é então, realmente, uma bateria de luz, capaz, se vocês entrarem em contato com ela, de redistribuí-la a vocês. Assim são os vegetais superiores, assim é o que foi chamado na Bíblia de arbusto ardente. A árvore e os vegetais superiores são o elo entre sua dimensão e as dimensões superiores. Então, aproveitem-nas. O papel das árvores. Bem-amadas almas humanas na encarnação e sementes de estrelas, eu venho a vocês para irradiar e fusionar a minha vibração arcangélica em meio à luz da fonte e à luz rosa. Mas permitam-me de início intervir e dar-lhes certa compreensão sobre o papel das árvores nos universos e mais especificamente nesta dimensão. Uma série de coisas muito lógicas lhes é conhecido, como o papel na oxigenação das árvores. Outros papéis também são muito conhecidos daqueles que trabalham a terra. A árvore permite manter a terra. A árvore lhes serve também a algumas funções, como aquecê-los ou ainda fabricar móveis e objetos. Além do visível, a árvore pertence ao mundo invisível. Pela sua posição erigida, ela é a intermediária e a ligação, assim como o contato entre a sua dimensão dissociada e os mundos não dissociados. A árvore está presente nos multiversos e nas multidimensões, a partir do momento em que a consciência estiver presente. A árvore, consciência a ela mesma, acompanha de diversas maneiras a própria consciência nas multidimensões. A árvore tem um papel tão importante que vocês constatam desde muitos anos, que um processo chamado de desflorestamento está em curso neste planeta. De fato, aqueles que ainda não aderiram à luz, sabem pertinentemente que a árvore permite a vida e sustenta a vida, mas sustenta também e permite a elevação da consciência. Assim, em sua loucura, esses seres empreenderam limitar, de maneira drástica, a quantidade de árvores presentes na superfície do planeta, a fim de limitar a vida e, sobretudo, de limitar a consciência. A árvore é um captador de energias solares, obviamente, mas também do conjunto de energias vindas do cosmos e, em particular, relacionadas com a luz. A árvore é, portanto, um acumulador e um retransmissor desta energia. Como o faz? A árvore é vertical. Os ramos, estendendo-se lateralmente em relação ao tronco, seguem as correntes telúricas existentes no planeta. Assim, observando o trajeto de uma árvore e o trajeto dos seus ramos, vocês têm uma noção do que é invisível aos seus olhos de carne, referentes à circulação das energias horizontais e verticais, no planeta. A árvore é um ressonador, ela lhes permite alinhar-se com a sua própria árvore da vida, outro nome dado ao canal mediano da coluna vertebral ou sushumna. Assim, quando a sua consciência se coloca na árvore, independentemente de diversos aspectos xamânicos perfeitamente descritos nas várias tradições primitivas da Terra, a árvore lhes permite realmente realinhar em si e desencadear os movimentos de energia necessários à sua elevação de consciência, mas também à sua saúde. Algumas árvores privilegiadas são qualificadas, em meio à sua dimensão, de árvores mestres, porque sintetizam e reúnem o conjunto de informações, existentes em um determinado perímetro, do conjunto das outras árvores. Elas são, portanto, por sua vez, ressonadoras e acumuladoras, permitindo-lhes fazer vibrar as suas estruturas de consciência e as suas estruturas físicas, de acordo com as leis cósmico-telúricas não falsificadas pela matriz. A árvore é um espinho no pé daquele que não se juntou à luz, porque participa do mesmo modo que a sua centelha divina, fechada no seu corpo de personalidade, da manutenção da coesão dos mundos dissociados, bem mais do que o teriam desejado os maus rapazes. Entretanto, isto é uma realidade. As diferentes espécies de árvores mantêm a energia e a consciência e evitam que elas se apaguem definitivamente. A árvore é, portanto, por essência, um vegetal sagrado, assim como o compreenderam alguns povos ditos primitivos, que isso seja no nível dos índios da América do Norte, como das populações um pouco mais antigas existentes na Austrália.
A árvore apresenta uma série de virtudes, tanto pelo seu tronco, como pelas suas folhas, como pela sua irradiação, que todas as pessoas no nível da sua humanidade podem captar, manifestar e aproveitar qualidades da consciência nova, irradiadas em meio à sua humanidade desde mais de um ano pelo conjunto do conclave e pela irradiação da fonte e pela irradiação do Espírito Santo e do ultravioleta, que são assim acessíveis muito mais facilmente quando vocês comungam e quando vocês se comunicam com a árvore. A árvore é também um protetor, sendo de algum modo um fusível quando as sobrecargas energéticas ocorrerem nos próximos tempos, permitindo fluidificar em vocês a circulação da luz, em meio aos seus novos circuitos. Aí está porque eu os mandei para as árvores e eu irei lhes pedir, se vocês se lembrarem, para repetir regularmente, segundo as suas necessidades, esse processo. Esse processo irá lhes propiciar integrar, no corpo de personalidade, ainda mais partículas do seu estado de ser e ainda mais irradiação de natureza supramental, a fim de lhes permitir crescer na luz e na verdade. A árvore é, portanto, um instrumento de verdade e de justiça, que nisso, obstruiu muito as sombras, mesmo nas culturas que tentaram inverter as polaridades da luz, que tentaram desenvolver o envenenamento desta terra e dos seus vegetais, limitando o fluxo da luz, como limitaram a sua consciência. Mas esta época acabou, definitivamente. O ar da nova consciência abre-se para vocês e as árvores são um dos vetores privilegiados, capazes de acumular a luz nelas, mas também de reequilibrar sua própria luz e sua própria personalidade. Aí está o papel das árvores. Observem as árvores, quanto ao desdobramento de sua energia invisível, através dos ramos e do tronco, que seguem, como eu lhes disse, eles mesmos, os trajetos da energia, invisíveis a seus olhos. O interessante é que as correntes telúricas que vocês não percebem são manifestadas em 3 dimensões, por intermédio das árvores. Elas mantêm então um impulso dimensional para o estado de ser. Assim são as árvores, em todas as tradições, em todas as civilizações. Não foi por acaso que Buda viveu sua iluminação sob uma árvore. A árvore é então, realmente, uma bateria de luz, capaz, se vocês entrarem em contato com ela, de redistribuí-la a vocês. Assim são os vegetais superiores, assim é o que foi chamado na Bíblia de arbusto ardente. A árvore e os vegetais superiores são o elo entre sua dimensão e as dimensões superiores. Então, aproveitem-nas. Se vocês tiverem agora perguntas em relação a esse processo ligado às árvores, e antes de entrar diretamente na energia e no silêncio das palavras, eu gostaria de acolhê-las e de tentar trazer um esclarecimento suplementar. Bem-amados, eu lhes dou a palavra. Questão: jovens árvores entre 20 ou 30 anos, têm as mesmas virtudes? Obviamente, quanto mais antiga for a árvore, mais ela é madura. Eu diria que, de preferência, mais ela acumulou certa quantidade de luz. Hoje, o processo está ligeiramente diferente, já que o conjunto dos vegetais superiores, árvores ou arbustos, são portadores da nova energia que cabe a vocês captar. Entretanto, as faculdades de alinhamento ligadas à árvore da vida e, portanto, ao tronco da árvore, em sobreposição vibratória com a sua própria árvore da vida, é sempre mais acessível em uma árvore que já tem certa maturidade diferente, certamente, segundo as espécies. Tentem escolher um tronco reto, porque um tronco reto ilustrará uma regularidade energética no lugar onde a árvore cresce, o que não é o caso dos troncos inclinados ou trançados, ou inclinados e reinclinados em outro nível, refletindo uma alteração da trama magnética nesse nível. A árvore lhes mostra o que é invisível aos seus olhos, retenham-no. Questão: como explicar essas tempestades que derrubaram tantas árvores recentemente? A tempestade é uma manifestação do ar ligada ao arcanjo Miguel, como os cometas e o fogo. A desconstrução refere-se também a algumas árvores que não estão suficientemente sólidas para encaixar a nova energia, a nova consciência. Não há, portanto, nesse nível, destruição, mas, bem mais, uma eliminação natural do que não está de acordo com a vontade da luz. Questão: há árvores mais potentes ou seguimos o sentir? Bem-amados, é melhor seguir o seu sentir, porque cada um é diferente.
Existe, como sabem, o que é chamado de árvores totem, que estão ligadas à sua caracterologia dentro da sua personalidade, mas também ao desenvolvimento da sua alma para o espírito. Assim, siga a sua percepção vibratória. Alguns serão atraídos por faias, alguns o serão por carvalhos e outros ainda por outras categorias de árvores. De maneira geral, evitem as árvores com folhagem persistente e folhagem perene e prefiram as árvores de folhagem caduca cujas folhas caem no inverno. De fato, as árvores de folhagem persistente são muitas vezes a casa de entidades perdidas, o que não é o caso das árvores com folhagem caduca. Questão: a árvore tem uma consciência própria ou trata-se de uma consciência coletiva? A consciência é coletiva para o conjunto das árvores, mas em meio a essas consciências coletivas emergem consciências individuais, por vezes muito mais evoluídas do que a forma que vocês verem. Elas são chamadas, justamente, de árvores mestres. Questão: você disse que seria melhor evitar as árvores de folhagem persistente que protegeriam entidades. Seriam retransmissões de entidades, efetivamente. Questão: e sobre as árvores mestres que podem ter uma folhagem persistente? A árvore é uma luz na noite, em todo caso, no nível da alma que sai de um corpo, no processo natural da morte, havia o que vocês chamariam de estradas e autoestradas, em meio ao seu mundo denso. Essas autoestradas e essas estradas existem também no astral. Essas autoestradas e essas estradas são caminhos tomados pelas almas, para se juntarem aos lugares necessários à reencarnação. Essas autoestradas estão ligadas entre si pelas árvores mestres de folhagem persistente. É nesse sentido que eu lhes digo para evitar essas estradas e esses espaços de cruzamento. Vocês arriscam ter reencontros que não vão ao sentido da luz necessariamente. Questão: a comunidade das árvores é uma consciência unificada com individualidades que surgem, como na intraterra? Exatamente. Questão: por que os pássaros escolhem tal árvore para fazer um ninho? Os pássaros são sensíveis, como sabem, às linhas de força invisíveis aos seus olhos. Que isso seja para os pássaros migratórios ou para os simples pássaros que residem no lugar. Assim, a observação de um ninho em número importante, em uma árvore, assinala que esta árvore está particularmente alinhada, ela mesma, em meio às forças cosmotelúricas, sem, no entanto, ser uma árvore mestre, necessariamente. Questão: por que árvores, de tronco único, separam-se em seguida em diferentes troncos? Isso significa que à altura da divisão, existiu uma anomalia eletromagnética que a árvore ilustra, como lhes disse, pelo seu próprio desenvolvimento. O que não é a mesma coisa que os troncos gêmeos. Isso corresponde a um processo de fusão extremamente específico. Isso não quer dizer que a energia seja mais forte, ela é simplesmente diferente no nível da consciência. A diferença é a capacidade que têm essas duas consciências, fazendo parte da mesma consciência coletiva, para estar no caminho da individualização. Questão: poderia repetir o protocolo da árvore? É extremamente simples. Você se aproxima da árvore em consciência, pedindo para estabelecer uma comunicação consciente. Lembre-se de que na era que vocês entram e nos momentos em que vivem, a energia segue a intenção e a atenção da consciência, portanto dirija a sua consciência para a árvore. Oriente as mãos para a árvore, mas o mais importante é a orientação da sua consciência, para ela. Em seguida, vá para a árvore, do lado oposto àquele que é chamado de norte. Você se aproxima até sentir uma percepção vibratória e, em seguida, você simplesmente encosta as suas costas contra a árvore, nada mais. Questão: quais são as particularidades do baobá? Como sabem, na maior parte do continente africano, as árvores, exceto em alguns lugares muito próximos de certos lagos, são, como dizer, não desprovidos de árvores, mas em que há árvores em quantidade muito mais limitada do que o que existe na Europa do Oeste, em particular. Assim, os baobás vão concentrar, neles, a energia de algumas florestas, em uma só árvore. Eles são de algum modo, acumuladores. Questão: os objetos de madeira dão os mesmos contatos vibratórios que a árvore de origem? Isso me parece muito difícil, porque hoje, como sabem, as árvores são derrubadas independentemente dos ciclos lunares, o que é uma heresia.
A segunda coisa é que as árvores são secas e colocadas em estufas, matando-se definitivamente a sua consciência, o que não retira em nada as capacidades isolantes e vibratórias da árvore. Mas, entretanto, a consciência não está mais ali. Questão: como saber se a comunicação com a árvore é real ou mental? Jamais o mental poderá se comunicar como uma árvore. Questão: é possível que uma árvore recuse o contato? Se sim, por quê? Do mesmo modo que você pode, você mesmo, recusar um contato com outro ser humano. Não há afinidade vibratória, simplesmente. Não há nem que se perturbar, nem que se chocar, nem que procurar uma explicação. Basta simplesmente procurar em outro lugar. Questão: cortando-se os ramos modifica-se a rede magnética local? Não, absolutamente não. A árvore está lá para enraizar certo número de virtudes. O desenvolvimento dos seus galhos, do seu tronco, segue as correntes eletromagnéticas da superfície. Mas não é porque você retira a marca de um ramo desta influência eletromagnética que isso vai alterar o que quer que seja no solo. Entretanto, eu repito que a árvore é um enraizamento dos planos multidimensionais nesta realidade, independentemente de circuitos eletromagnéticos. Se vocês quiserem, eu irei trabalhar então, hoje, com minha própria radiância em minha própria efusão, na radiância arcangélica, luz branca e luz rosa. Efusão de energia. Bem-amados filhos da lei do vai ser tempo agora de trabalhar na sua própria unidade. Eu lhes digo, quanto a mim, até muito em breve. Recebam todo o meu amor. Texto complementar. Questão: quanto tempo é preconizado para se encostar em uma árvore? Encostar as suas costas em uma árvore permite a fluidez e a circulação do fogo do éter de maneira muito mais harmoniosa. O tempo importa pouco. Quando eu digo que importa pouco, cada um tem um ritmo diferente. A instalação das energias do fogo do éter será favorecida também pela árvore, em particular, pelo que é chamado de árvores mestres, que têm a capacidade, por sua vez, para canalizar energias muito específicas. Em meio às árvores, mesmo nas que não são mestres, vocês têm a possibilidade de permanecer por alguns minutos e também por muito tempo, se isso lhes parecer necessário e se as energias circularem. Questão: esse contato das costas com a árvore é preferível sentado ou de pé? O primeiro contato far-se-á, preferencialmente, de pé. Mas é evidente que se você dever permanecer algum tempo, você poderá, depois, se sentar. O importante é que o conjunto das costas toque esta árvore. Questão: será melhor uma árvore isolada ou em uma floresta? Não. A única diferença está em relação com a quantidade de árvores presentes em torno de vocês que irão apoiá-los, de maneira mais fácil, no processo energético. Seria preferível utilizar uma árvore de folha caduca e não persistente, isso seria apenas pelos ciclos de renascimento que ocorrem a cada ano. Aos 3 dimensões, 19 de março de 2010. Transcrição: Zuma Peixinho. Versão do francês: Célia G. Mensagem atemporal.